Eu trabalho no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste Sul, chamado CEPSul, que é um dos centros de pesquisa do ICMBio, mais especificamente na base avançada do Rio Grande do Sul, aqui no município de Rio Grande, na Praia do Cassino. Nós coordenamos um plano de ação nacional voltado para os ambientes aquáticos aqui da região, que é o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Sistemas Lacustres e Lagunares do sul do Brasil, chamado Pan-Lagoas do Sul, que teria então bastante interação com essa temática. A gente acaba de concluir o primeiro ciclo, que foram 5 anos de aplicação da metodologia, onde se identifica então uma série de ações, primeiro de ameaças para esses ambientes lacustres lagunares aqui da nossa região, e propostas uma série de ações por grupos e fóruns que atuam na região. Então foi um primeiro ciclo bastante bem sucedido. A gente agora recomeça o segundo ciclo, então assim, grande parte do que eu vejo aqui foi aportado a partir desse trabalho realizado nesse primeiro ciclo do Pan-Lagoas do Sul, né? A primeira coisa que a gente cita, assim, como já foi falado, né, a gente tem aqui um conhecimento científico abundante, uma grande profusão de conhecimento sendo gerada, tanto acumulado como crescente cada vez mais, né? Isso é devido à universidade, né, o nosso centro de pesquisa, o antigo CEPERG, as ONGs locais que atuam e trazem todo esse aporte de conhecimento. Eu desconheço o lugar, eu acho que tenha tanta gente trabalhando assim com a questão local como a gente tem aqui, né? E claro que isso parte, né, de um potencial natural, né, que a gente tem aqui, todos os recursos e valores dessa região que são a base para tudo isso, né, o nosso campo de trabalho, porque sem isso a gente não estaria aqui, né? Então isso eu entendo como algo muito ligado, né, internamente assim, o nosso potencial. Por outro lado, né, a gente tem verificado nos últimos anos, né, no último período, uma grande desmobilização da estrutura governamental e principalmente em termos de pessoal. A gente está bastante enfraquecido, né? O meu órgão hoje conta com a metade da capacidade operacional, de número de servidores mesmo, né? Do que tínhamos em 2012. Então essa é uma carência muito grande, é uma dificuldade muito grande hoje. A gente tem tido uma retomada, um aporte muito grande de recursos e é bastante difícil executar, né? Então essa é uma grande limitação na nossa capacidade operacional e de pessoal principalmente, né? Uma outra fraqueza seria as mudanças recorrentes, né, nas linhas de atuação governamental. Infelizmente, né, por trabalhar, apesar de ser servidor do Estado, né, a gente trabalha para governos e a cada novo governo a gente vê novas linhas, né, de atuação e que influenciam tanto a destinação de recursos como a própria elaboração de políticas públicas, né? Isso considerando que nas 3 esferas a gente tem eleições, então a cada 2 anos, né, dificilmente as políticas públicas têm continuidade através das gestões, né, principalmente aquelas que necessitam a interação das 3 esferas, né, que são alternadas a cada 2 anos, né? E mesmo nós, a cada 4 anos, sentimos isso muitas vezes de forma bastante drástica, né? Projetos que não são concluídos, projetos imaginados, né, construídos que depois não são executados. E como baseline, assim, o nível de degradação atual do nosso ambiente, apesar de em alguns aspectos ainda a gente ter ainda bastante preservado, né, mas existe um nível já bastante avançado de degradação, tanto na questão, né, dos estoques, né, dos recursos pesqueiros, na questão do saneamento, né, a agenda marrom aqui é realmente bastante preocupante, né, a questão tanto de esgoto doméstico quanto industrial e a falta, né, de uma política que hoje, né, a gente na verdade enxerga quase um retrocesso, né, à medida que novos grandes empreendimentos chegam, né, eles chegam e a gente não consegue sequer dar conta desse grande passivo histórico, né, centenário que a cidade na verdade tem, né? Mas como oportunidades, assim, eu vejo hoje primeiro uma retomada das políticas ambientais de governo e
da transversalidade, né, da questão ambiental nas políticas setoriais de governo. Então a gente tem algo bastante interessante assim, sendo conduzido, né, a própria retomada recriação do Ministério da Pesca, né, a retomada do MMA com algumas agendas prioritárias que haviam sido tiradas para outros ministérios. Isso rebate diretamente ao ICMBio e à base aqui do Cassino. E com isso, né, a retomada também de grandes investimentos estrangeiros, né, a Noruega, a Alemanha, a gente tem o Fundo Clima, né, com bastante recursos sendo aportado, né, para retomar algumas políticas, como as políticas voltadas, por exemplo, lá para a Amazônia, mas também e especificamente para a Amazônia Azul aqui, né, que nos influencia bastante. E lembrando, claro, aquela ressalva que eu coloquei da falta de gente para executar todo esse recurso, a falta de estrutura organizacional, né. Tem que mencionar, claro, né, que alguns investimentos privados, eles hoje são já construídos com algum viés, algum olhar para a questão da sustentabilidade, e isso então é muito bom, né. Talvez alguns anos atrás a gente pouco falasse nisso, era uma coisa bastante criticada até quando essa variável ambiental era colocada, porque ela realmente custa, né, na hora da contabilidade. Então a gente tem visto vários investimentos, né, tanto, não só privados, públicos também, né, voltados para esse viés também, né. E em termos de ameaças, em contrapartida a isso, também temos investimentos públicos e privados sem esse viés da sustentabilidade, é bastante comum, né. E o que está atrelado também, né, na criação de políticas públicas que permitem, né, que isso aconteça, né, ou na não criação de políticas públicas, né, que exijam, né, o viés voltado para a sustentabilidade, né. Uma outra ameaça importante aqui que está ligado a isso, então, é a destruição cada vez mais acelerada de hábitats, né, e da biodiversidade, né, a introdução de espécies exóticas, a urbanização por sobre ambientes que são cruciais aqui, como, né, os berçários, as marismas, a pesca de arrasto, né, políticas que ainda assim continuam, né, e são incentivadas pelas nossas próprias normativas, né. E acho que isso fecha mais ou menos um pouco essa visão. Claro que não é nunca exaustivo, né, mas é importante entender isso, né, que a gente tem está tudo interligado. Então, políticas públicas que permitem, às vezes, né, atividades insustentáveis, né, então, muitas vezes elas não estão nem fora da legalidade, tornando a nossa atuação como poder público bastante engessada, né, algo que a gente não pode realmente sequer contrapor, a menos que se trabalhe no nível, né, de mudança de políticas públicas.